Olá, como vão todos? Mais uma vez estamos aqui juntos para fazermos um estudo sobre um livro de Emmanuel baseado numa história que ele conta que um coração amigo pergunta se possuía na erraticidade um livro que poderia ser adaptado às nossas situações aqui na Terra e se algumas páginas falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve, rápido, simples. E Emmanuel lembra de uma obra, né, que também era utilizada lá na erraticidade e que serviria muito bem para todos os espíritos que estivessem aqui na Terra em suas rotas, né, de acordo com o seu desenvolvimento e que ajudaria na sua evolução. Então ele fala sobre o livro Pensamento e Vida, que foi escrito em 1958 e é um livro que tem poucas páginas, mas com muito significado. É um livro que tem palavras de uma humildade enorme. E o capítulo que a gente vai estudar no dia de hoje é o primeiro capítulo, que se chama Espelho da Vida. Ele lembra que esse livro, na erraticidade, servia de cartilha para quem estava, né, chegando na erraticidade e teria que passar um período lá até reencarnar. E as anotações são super interessantes, e no começo, a primeira anotação do capítulo 1 fala que a mente, a nossa mente, é o espelho da vida em toda parte. É uma frase pequena, mas que tem um conteúdo muito grande, porque vejam bem, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ele fala, Emmanuel vem nos falar e vem nos passar a mensagem que na Terra, ergue-se aqui na Terra para Deus, sobre o amparo de nosso querido e amado Cristo, né? Ele vem nos ajudar de acordo com as nossas necessidades e a gente vem tentando entender o que Jesus veio nos passar aqui e tentando fazer o melhor possível que nós podemos fazer de acordo com a evolução de cada espírito. E ele diz que as almas humanas surgem diante das ilusões terrenas que nós temos, materiais, que muitas vezes salteiam a nossa inteligência e revela-se também em grande parte aos espíritos superiores como brilhantes preciosos, os pensamentos e essa mente, o que nós emitimos dessa mente. Então, estudando de acordo com a nossa posição espiritual e a nossa evolução, o que deverá estar dentro de nossas mentes? Qual será o pensamento que eu deverei ter para que eu possa me desenvolver, para que eu possa evoluir diante das minhas provas e das minhas expiações, muitas das vezes, que nós criamos para nós de acordo com as nossas vivências anteriores e as que também estamos criando nessa vivência que estamos passando aqui na Terra nesse momento. E ele define que esses pensamentos serão o espelho da nossa vida, será o que vai refletir diante de nós. E ele reconhece, eu acho muito bonitinho quando ele fala que ele reconhece que o coração é a face dessa mente e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo se move, cria, se transforma, destrói e se refaz. São as leis, né, de destruição que são normais dentro das leis divinas, né? São as leis de conservação, são as leis de sociedade, todas essas leis que o espírito passa diante de suas encarnações é um grande aprendizado para todos nós. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. E isso acontece mesmo, né? A gente não pode improvisar o que a gente vai fazer. Muitas das vezes nós pensamos, temos a ideia para depois agirmos. E essa ideia que vem em nossa mente, ela está correlacionada com o que pensamos, como agimos, que tipo de ato temos,
onde estamos dentro dessa sociedade, o que pensamos, o que faremos, o que deixaremos de fazer, o que iremos refletir diante de todo esse véu que cai sobre a nossa frente e essas vidas trazem em torno de nós de acordo com o nosso pensamento. Então, Emmanuel vai nos mostrar a força que temos no nosso pensamento. E não só Emmanuel, Leon Denis também, na obra do Ser, do Destino e da Dor, ele vem nos dizer que somos o que pensamos. Vejam bem, meus irmãos, somos o que pensamos. O pensamento é criador, o pensamento é energia, e de acordo com essa energia, nós criamos tudo em nossas vidas. Porque os atos serão realizados e tudo virá de acordo com o que nós fazemos em nossas vidas. Atuando em torno de nós, esse pensamento que ele é criador, ele pode nos levar para o bem e para o mal. Olha aí o controle que nós temos junto de nós. Muitas das vezes nós não vemos como somos potentes, como temos condições de realizarmos algo. Nos sentimos às vezes formiguinhas pequenininhas e muitas vezes somos grandes leões. Nós temos que acreditar no nosso eu interior, nós temos que acreditar na nossa vida, nós temos que acreditar nas nossas responsabilidades. O que nós viemos fazer aqui na Terra? Essa é a nossa pergunta. Quando nós temos essa ideologia de que tudo depende de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, nós vamos ter que fazer essa reflexão. O que eu vim fazer aqui? Estou aqui só de passagem. Isso é nítido. Nós aprendemos isso também na doutrina, que temos várias vidas, mas o que eu estou fazendo com essa vida em que me encontro agora? O passado passou, o presente é hoje, tem uma grande utilidade em minha vida e o futuro vai depender desse presente que eu estou realizando agora. Leon Denis também falava o seguinte, olha, nós atuamos principalmente em nós mesmos, diante da nossa vida, atuamos com palavras. Olha, meus irmãos, como nós temos o poder, esse poder da palavra, o que sai da nossa boca, como devemos ter preocupação com isso, com o que sai de nossa boca. Onde e o que estamos querendo atingir, até onde queremos ir. E também Leon Denis nos chama a atenção através das nossas ações. É com ela que construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossas vidas. É muito importante isso. De acordo com os nossos atos, poderemos construir dia a dia um edifício grandioso ou miserável. E nós temos a mania de colocarmos a culpa nos outros, nas situações. Não estou dizendo que esse tipo de coisa não ajude ou às vezes prejudique algo que temos que fazer. Mas quem tem fé, quem tem perseverança, quem acredita em si, em Deus, na justiça divina, nos benfeitores espirituais, e acredita também que existe o mal e toda uma correlação em relação ao mal, que a gente deve se cuidar. Olha que Jesus nos fala sempre, orai e vigiai, que nós também temos que nos preocupar com o que está em volta de nós, não só com o lado bom, com o lado ruim também, difícil que está em volta de nós. Que do mesmo jeito que temos pensamentos positivos, temos também pensamentos negativos. Temos também, e nos deixamos influenciar por eles. Porque ninguém manda e joga um pensamento negativo que penetra na tua vibração se você não estiver na mesma vibração que ele. Isso é física.
Eu, para ser sincera a vocês, eu não entendo muito de física, mas esse básico eu aprendi. Isso é física. Se estamos na mesma sintonia com a negatividade, aquilo dali vai me contaminar. Se não estou, aquilo dali vai passar. A gente aprende na doutrina e a gente aprende na literatura espírita quantos espíritos, às vezes em dívida conosco, estão junto de nós, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho com tanto amor, com tanto carinho, desenvolvendo a caridade no nosso dia a dia. Aqueles espíritos falam: ah, não, deixa, não aguento mais, não vou ficar perdendo meu tempo com ela ou com ele, eu vou cuidar da minha vida de outra forma. Vou cuidar de fazer o que eu tenho que fazer de uma outra forma. Por quê? Porque a sintonia não é igual. E muitas das vezes é aqueles espíritos que têm dificuldade com você, tendo aquela sintonia boa tanto tempo, eles mesmos começam a acreditar e ver que esse é o caminho melhor. Às vezes você se ajuda e ajuda quem está em volta de você também. A gente tem muitas vezes dívidas de reencarnações anteriores e através do nosso exemplo, através da nossa conduta, os espíritos vão vendo e vão entendendo que nós estamos mudando, que eles também precisam mudar. Outra coisa também muito interessante que Leon Denis nos fala, ele nos fala que modelamos nossa alma e nosso invólucro. Esses produzem formas, imagens, que se imprime na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. É como eu estou falando para vocês, aí já vai bater as energias, né? Então, a nossa alma, ela vai se produzindo. Quando você é uma pessoa muito feliz, quando você deseja bem para os outros, você fala: nossa, como essa pessoa só vive rindo, só vive feliz. E você às vezes até te incomoda, não sei por que ela está tão feliz, ou porque ele está tão feliz, por que ele está rindo tanto, achando tanta graça de tanta coisa, não tem nada para ter graça, mas a pessoa vê graça. A pessoa enxerga alegria naquela situação, seja ela mínima. E você com uma situação muitas vezes melhor do que a dela, tudo está ruim, tudo é negatividade. Detesto isso, detesto pessoa que ri muito, detesto pessoa que é fingida. Você não sabe nem se a pessoa é fingida ou se a pessoa é assim mesmo, mas você já diz que é fingida, porque é impossível alguém ser dessa forma. Vamos transformar o mundo, é com as nossas boas atitudes que a gente pode fazer essa transformação. Se você não conseguir transformar alguém, que você consiga se transformar fazendo a sua reforma íntima. É isso também que a gente aprende na nossa doutrina. Então, por que nós somos o que pensamos e como a gente vai trabalhar isso dentro de nós? Como que, se a gente é o que a gente pensa, como que eu vou trabalhar isso? Ah, só vem pensamento ruim na minha cabeça. Eu estou em volta de pessoas ruins e difíceis em volta de mim. O que eu faço? É porque eles que me passam essa coisa negativa. Não. Se você é uma pessoa positiva, você pode estar em volta de várias pessoas negativas que o seu positivismo vai imperar também. Agora, se você desiste fácil da sua situação, aí o negativismo das pessoas vão te contaminar. Isso é muito interessante também quando você está num grupo de pessoas que isso acontece demais. No trabalho ou da família, todo mundo fica fofocando um com o outro, falando mal da vida do outro. Se você está ali naquele ambiente e você não gosta disso, você vai saindo de fininho, ou você fala: gente, vamos mudar de assunto. Se ninguém mudar, você vai sair de fininho e você vai. Agora, se você tem uma tendência para aquilo, quando todo mundo começa a falar mal, você também começa a falar mal. Faltou oportunidade. Ou no trabalho também. Quando você não gosta muito do chefe, você chega, você no seu trabalho, você faz a sua oração, você tenta entrar em sintonia, mas vem alguém falar do chefe, você fala: agora é minha oportunidade. Ah, ele realmente é muito ruim, ele não presta, ele faz isso. Às vezes a pessoa não tem nem muito defeito, mas tu cria. Para poder também entrar naquela metodologia com a pessoa e ficar falando mal. Então a gente tem que se posicionar de uma forma melhor. Quando alguém vier falar alguma coisa: ah, fulano, não liga não, a pessoa é assim mesmo, a gente deve entender, você não tem jamais um pouco de maturidade, deixa passar, não liga, não deixa isso te influenciar, você é mais do que isso, ora por essa pessoa. Orar então irrita, né? Quando você fala assim: ora por essa pessoa, que essa pessoa precisa, irrita, muitas das vezes, lá vem ela com aquela ladainha.
de orar, orar, orar. Orar é muito importante em nossas vidas. E principalmente quando a gente tem esses pensamentos doentios, que a gente sabe que é mais para o lado ruim do que para o lado bom. Então a gente tenta entrar em sintonia com alguma coisa. Tem pessoas que dizem, né? Chico Xavier falava que você engolia golpes, né? Goles de água, né? E contava até 10, que até terminar aquilo dali, você, se eu não me engano, é Chico Xavier que fala isso, uma das historinhas dele. Também posso estar enganada, mas eu acho que era Chico Xavier que falava: engole a água e conta até 10. Porque quando você acabar, aquilo dali já sumiu da sua mente, você não vai pensar ruim ou não vai querer falar mal da pessoa, né? Vamos voltar a Emmanuel. Emmanuel, nesse capítulo 1, ele fala que a mente é o espelho da vida, porque nós geramos a força do pensamento, que tudo move. Ela é o centro emissor dos nossos pensamentos. Então, a gente também vê no nosso dia a dia, e em algumas situações, pessoas que vibram o tempo inteiro para conseguir alguma coisa. Na grande maioria das vezes, até coisas materiais ou profissionais. A pessoa quer passar, vamos dar um exemplo, no concurso, ou a pessoa quer conseguir alguma coisa material, ela fica ali muito tempo pensando naquilo e ela consegue. Aí você fala assim, isso aí foi sorte. Não, às vezes a pessoa ficou 10 anos estudando para um concurso. Eu tenho um amigo que conseguiu alcançar o concurso que ele queria, mas ele ficou 10 anos estudando o concurso. Ele acordava todo dia 2 horas antes de sair para o trabalho, ficava sentado estudando, ia para o trabalho, chegava em casa, jantava 2 horas de novo e ia dormir. Isso ele fez durante 10 anos e ele conseguiu o que ele queria. Então ele se propôs a fazer isso. Eu acho maravilhoso acontecer. Eu só acho que a gente também deveria se propor para desenvolver o nosso lado moral de alguma forma. E a gente, infelizmente, não estou dizendo que todos que têm almas, né, muito boas, que já fazem esse trabalho, a gente só deixa para fazer algo, né, de caridade quando a gente fica mais velho, ou quando a gente tem uma situação que a gente não tenha tantos empecilhos ou tantos compromissos, né? A gente sempre põe, né? Não vou poder fazer esse negócio não, porque eu tenho final de semana, eu que sou carioca, né? Vou pegar uma praia e eu não vou poder deixar de pegar minha praia para poder ir, sei lá, no asilo ou no orfanato para ajudar alguém ou fazer algum trabalho dentro da minha casa espírita. Não, isso não, também é demais, né? Se tiver durante a semana eu vou. Então, muitas vezes a gente vai saindo pelo ladinho para não ter compromissos com o lado moral, que é muito importante, porque só é ele que nós levamos de uma encarnação para outra. A parte material, a parte de profissional e até de instrução, a gente vai levando, porque o espírito vai angariando todo esse conhecimento e vai guardando isso no seu perispírito, né, que eu falo no seu histórico. Então tá ali tudo guardadinho, você não vai perder nada disso. Agora, a parte material, você vai deixar tudo aqui. Não adianta você querer levar com você, que você não leva. O que acontece é quando você desencarna, você fica preso ali àquela matéria ali, e fica, às vezes, séculos preso àquelas joias, àquelas casas, né? E não sai dali. É isso que acontece, porque você não consegue levar de um mundo para o outro. Você fantasia e fica ali preso naquilo dali. Então, não serve para você levar de uma encarnação para outra. Você pode ser muito rico numa encarnação e ser pobre na outra, e ser mediano na outra. A gente não tem, né? De acordo com o que a gente vai se propor naquela encarnação, que a gente vai ter os bens materiais e vai se desenvolver, né? Outra coisa, existe um livro também muito interessante, Tesouros Libertadores, de Joana de Ângeles, em que ela também fala sobre a mente humana, sobre o pensamento. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, é um espírito que trabalha muito tempo com Divaldo Franco, ele tem muitas obras psicografadas, né, por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, e ela fala em Tesouros Libertadores, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela esclarece que o pensamento é portador de uma carga de energia, como eu havia falado para vocês lá atrás, que o qualifica simultaneamente como positivo e negativo. Então, a gente tem que sempre associar que pensamento é energia.
E vai ser qualificado de acordo. Olha a nossa responsabilidade, meus amigos. A gente vai ter a responsabilidade de parar e ver o que estamos pensando. E se vamos conseguir desenvolver um pensamento melhor em nossas vidas. E como faremos isso? Eu, sinceramente, não tenho uma fórmula mágica. Mas, de acordo com o estudo e com o desenvolvimento de tudo que Cristo nos trouxe aqui na Terra, a gente tem um conhecimento amplo para poder desenvolver, para poder estudar, para poder melhorar os nossos espíritos. E ela fala que esse posicionamento, esses pensamentos interferem nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. É como eu falei, se a faixa vibratória está igual, aquele pensamento vai adentrar ali na sua mente. Se não está, não vai conseguir entrar. O pensamento é uma força dinâmica, natural, que sempre está em ação. Joana nos diz isso. Desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Então, todos nós, se não temos nenhuma debilidade física ligado a esse tipo de estrutura física no seu organismo, no seu cérebro, você vai conseguir desenvolver um pensamento. Porque a gente sabe que tem espíritos que vêm com algumas deficiências e não conseguem ter. É por isso ela usa a palavra aqui normal, não é diminuindo nada nem ninguém, é para mostrar que geralmente todos nós vamos conseguir emitir um pensamento. Tem espíritos que, por escolhas também suas ou por expiações, vêm com debilidades físicas, mentais, que dificulta para que isso aconteça da forma como eu estou expondo para vocês agora. Mas aí esse espírito está em outro tipo de provação, com outras dificuldades, e ele vai conseguir assimilar de acordo com a sua condição que se encontra na Terra naquele momento. Deus é tão poderoso, Deus é tão magnânimo que para todos nós temos uma forma de evoluirmos e nos desenvolvermos, mesmo com as nossas limitações. E se nós nos encontramos naquele momento, naquela encarnação, porque como somos espíritos, errantes, que vamos passando por várias encarnações, naquela encarnação estamos daquela forma, em outras encarnações estaremos de outras formas distintas. Outra coisa, o que Joana de Ângeles quer nos dizer? Que isso, porque a energia mental gerada pelos pensamentos e pela vontade é suscetível de reproduzir o nosso próprio ser. Eu acho também, gente, eu também acho Joana de Ângeles muito fofa, da forma como ela passa essa parte da mente, essa parte grandiosa, de todo esse estudo mental, de todo esse estudo psicológico, às vezes até psiquiátrico do nosso ser, de como somos, do que nós administramos, do que nós temos dentro da nossa mente, E ela fala que isso reflete em todas as direções, logo devemos controlar os nossos pensamentos. E a gente volta a falar na nossa reforma íntima, que a gente sabe, todos nós sabemos onde temos mais dificuldades e onde não temos, O que flui mais fácil para nós e o que não flui mais fácil para nós. E a gente tem que aprender a desenvolver esse trabalho. Então, se a mente é o espelho da vida, se ela reflete a minha alma e projeta o meu pensamento, ela também vai mostrar o meu desenvolvimento evolutivo espiritual. Então, nós temos que saber o que vamos colocar em nossa mente, saber como nós vamos nos posicionar diante de algumas provas e dificuldades em nossas vidas. Vamos ter que ter resiliência, vamos ter que aprender a saber ser feliz com o que temos, vamos ter que aprender a dar graças a Deus com o que temos em nossas vidas. Vamos ter que aprender a não olhar muito para a vida do outro e trabalhar diante do que temos, do material que temos em nossas vidas. Vamos olhar para o outro com um sentimento de ajuda e não de comparação, sou melhor ou sou pior. Porque vai ter sempre pessoas melhores e piores do que nós.
Como nós estamos num planeta de provas e expiações, com vários espíritos, vão ter espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. E vamos ter espíritos parecidos conosco, né? Assim, um pouco mais mediano, né? Vamos botar o positivismo medianozinho, que não é tão inferior, né? Temos que acreditar também na beleza e no que a gente tem de bom, né? Sem nos diminuirmos. Então, a fiscalização dos pensamentos implica na fiscalização dos atos. Porque às vezes a gente pensa alguma coisa e bloqueia e não faz, não conduz aquele pensamento para frente. Isso é muito importante. Quantas vezes aparecem pensamentos ruins em nossa cabeça e fala, não quero pensar isso não. Aí você já pensa outra coisa, você põe uma música, você já vai estudar, você já vai ler e você bloqueia aquilo dali. Então a gente tem que começar a fiscalizar o que a gente pensa. Às vezes chega uma pessoa que você não gosta muito do recinto, aí você já começa, chegou até... Não, sabe? Não pensa, chegou aquela pessoa. Ora para aquela pessoa, ou simplesmente fica calma na sua... já não emite o pensamento ruim, né? Naquela situação em que a pessoa se encontrou, chegou ali no local. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos, porque a gente fica sempre querendo, tomando conta da vida do outro e se intrometendo onde a gente não é chamado. Mas quando é um problema nosso, a gente fala, não vou mexer nessa ferida não, deixa aí a ferida aberta, eu prefiro do que ficar catucando a ferida. A gente não tem que catucar a ferida, a gente tem que colocar um remédio na ferida, para a ferida não abrir muito, não abrir mais e não ficar ali aberto o tempo inteiro. É esse o antídoto, né, que a gente tem que usar para a gente curar ali aquela ferida que está aberta ali. Como é que eu vou fazer para fechar aí essa ferida, né? Para aquilo dali não andar muito para frente. Como é que eu vou fazer para não dar razão para aquilo dali continuar do mesmo jeito que está? Meus irmãos, é tão difícil a gente consertar alguma coisa que não anda bem, que a gente não gosta, né? É tão difícil dar o primeiro passo, é tão difícil, às vezes, perdoar, é tão difícil a gente querer encontrar algo diferente para amortizar, para aquilo dali não crescer tanto, né? Às vezes um problema que é pequenininho, ele vai dia a dia, a gente vai pensando, aquilo ali vai crescendo, e é difícil a gente tomar atitude, né? De tentar sanar aquilo para não crescer muito, né? Dar ter essa força, né? Mas todos nós temos capacidade para isso. É que a gente não quer, mas todos nós temos capacidade para isso, para perdoar, para ajudar, para se ajudar. Às vezes a gente está sentindo que está num clima ruim, com algumas coisas na nossa mente que não estão boas. Em vez de a gente querer cortar aquilo, a gente vai deitar na cama, ficar pensando naquilo, fica ali amuada, fica ali deixando aquela situação. Vamos fazer isso não, meus irmãos. Vamos mudar aí esse quadro. Quando a gente começar a ver que essas situações estão chegando perto da gente, vamos nos afastar, vamos pensar melhor, né? Outra coisa, não basta crer e saber, é necessário vivenciar a nossa crença. Nós aprendemos muita coisa dentro da nossa doutrina, aprendemos muita coisa que Jesus nos passou e a gente não vivencia isso. De acordo com esses ensinamentos, né? A gente escuta, a gente vê, a gente fala, a gente vê palestras, a gente trabalha às vezes no meio assistencial, mas quando chega na nossa vez, a gente sai correndo de fininho e não faz o que a gente aprendeu. Então, o que se fala aqui é muito interessante. Não basta crer e saber, é necessário vivenciar nossa crença. É necessário ter fé, ter confiança nesses benfeitores espirituais que estão junto conosco, nessa casa que nos recebe tão bem, que está ali aberta para nos receber em todos os momentos, que nos dá o estudo, que nos dá a forma de nos desenvolvermos espiritualmente, moralmente, que nos dá o trabalho voluntário. A nossa casa, o IEE, nos dá tudo isso, nos dá o trabalho voluntário ali para que a gente comece a fazer algo, para que a gente possa se movimentar, nos dá o atendimento fraterno,
para que a gente possa escutar alguém que está ali com vontade de ajudar a gente diante das nossas provas, dos nossos problemas. Então vamos aproveitar tudo isso e vamos nos mexer, meus irmãos. Vamos começar hoje, agora. E para encerrar, que eu já estou aqui já na hora de finalizar, eu vou finalizar com as palavras de Leon Denis, em que ele fala que, no mesmo livro, em que ele fala, que eu citei lá na frente, Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele fala que a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Então vamos criar uma vida com alegria, com amor, com esperança, mesmo nos momentos de grande dificuldade que a gente tem. Mas vamos acreditar que dias melhores virão. Eu não estou dizendo para que as pessoas também não sintam a sua vida, os seus problemas, porque todos nós, como temos, às vezes choramos, às vezes nos desesperamos. Isso faz parte do nosso quadro evolutivo ainda. Mas que a gente acredite que tenha um novo dia, que tenha uma nova esperança em nossos corações, não só para nós, mas para todos que estão em volta de nós. Somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, estamos todos juntos. Que possamos compartilhar com alegria, com força positiva, que possamos tirar o negativismo em volta de nós e que possamos ser seres que estamos na rota do bem. É isso que eu peço todos os dias ao Senhor, ao meu Jesus Cristo, que não deixe eu sair desse planejamento que Jesus nos ensinou. Só há um caminho a seguir, o da caridade, que possamos segui-lo da melhor forma possível, não desistindo, nunca, insistindo sempre, porque como somos espíritos em desenvolvimento, um dia seremos espíritos superiores e até Cristos, e chegaremos lá, mas que tenhamos sempre que acreditar, primeiro em nós, para podermos também ajudar os que estão em volta de todos. Que assim seja, que a paz esteja dentro de todos os corações que me escutam agora. Com grande alegria eu termino essa palestra, desejando o melhor para todos vocês. Que assim seja, graças a Deus.